Fala, mulherada abençoada! Hoje nós estamos entrando na 8ª parte do nosso devocional, que é Forte no Domínio Próprio. Hoje é dia 64 dele e o nosso tema é Escute atentamente. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia que o Senhor fez para nós, te agradecemos esse momento, Senhor, em que nos retiramos, Pai, para estar exclusivamente contigo, que tudo que há na nossa mente, no nosso coração, Senhor, que venha tomar os nossos pensamentos, Pai, para tirar a nossa concentração em Ti, caia por terra agora em nome de Jesus. E que nós possamos, Senhor, focar naquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Eclesiastes 5:2. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Meu devocional diz assim: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. As Escrituras têm muito a dizer sobre o poder das palavras e o controle da boca. No entanto, também é importante prestar atenção ao poder da escuta. Escutar requer disciplina, leva tempo e demanda paciência. Isso significa fazer as perguntas que nos ajudarão a entender o que está sendo dito, a fim de podermos ir mais a fundo. É extremamente importante que as pessoas sintam-se ouvidas. Para isso, é preciso lutar contra o desejo de assumir saber o que as outras pessoas estão pensando. Elas podem muito bem surpreendê-la. Acredito que o dito seja: todo mundo que você encontra tem algo a ensinar. Nós crescemos quando somos constantes aprendizes. Não ouça para poder falar, ouça para aprender. Resista ao impulso de formular sua resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando, como os casais fazem durante as brigas. Há algo por demais honroso em escutar verdadeiramente o coração de alguém. As pessoas sabem quando você não está ouvindo. Eu viajo muito e Deus me dá várias oportunidades de compartilhar seu amor e sua luz durante o voo. A conversa sempre começa com a escuta. As pessoas ouvirão o que você tem a dizer se você ouvir o que elas têm a dizer. Ouça as necessidades, as mágoas e os pensamentos delas. Depois, peça ao Espírito que fale por meio de você. Escutar bem os outros também pode despertar algo dentro de você. Não percamos o que podemos aprender porque somos rápidas demais em compartilhar o que já sabemos. Provérbios nos adverte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. A língua dos justos é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. 10, 19 e 20. A prata escolhida é refinada pelo fogo. Quando permitimos que o fogo da palavra de Deus purifique nossa conversa, as impurezas e indiscrições são removidas de nossas conversas. O livro de Tiago nos encoraja a sermos tardias em falar. Tantas vezes fui salva por retardar o que eu estava prestes a dizer. Quanto mais escuto, mais devagar eu falo. Mesmo em conversas com Deus, somos encorajadas a ter poucas palavras. Ele está no céu, enquanto nós somos meramente habitantes da terra. Uma parte integrante do próprio temor ou respeito a Deus
é saber quando falar e quando ouvir. Nós aprendemos pelo escutar, não pelo falar. Isso significa que sua vida de oração deve incluir tempo para escutar. Não existe algo como um silêncio constrangedor com Deus. Pare, escute a Deus e as pessoas que Ele coloca em seu caminho e você se fortalecerá. Já vou começar falando da lapada que eu levei aqui na primeira frase que eu grifei, né? Que o Espírito Santo falou comigo. Escutar requer disciplina, leva tempo e demanda paciência. Tá aí 3 coisas que para mim são extremamente difíceis, que eu estou realmente sendo lapidada por Deus em relação a isso. E como aqui a gente divide a surra, né? Então eu espero que isso tenha falado com você também. E aí ela continua ali embaixo e fala assim: é extremamente importante que as pessoas sintam-se ouvidas. E aqui gritou no meu coração o que ela falou lá no final, que ela fala sobre conversarmos com Deus. Então, realmente, eu tenho essa dificuldade de, no momento da oração, parar para ouvir. A minha forma de ouvir a Deus realmente é no meu dia a dia, assim, enquanto eu estou fazendo as coisas, né? Ou quando eu tenho pensamento sobre alguma situação ou sobre algo, e aí o Senhor vem e me responde, fala comigo. Mas no momento de parar para orar, então agora eu vou orar por tal situação. Eu não tenho o costume, que é o que ela fala aqui para nós fazermos, né? Isso significa que sua vida de oração deve incluir tempo para escutar. Para mim é bem difícil, porque mesmo que em seguida a frase dela seja que com Deus não existe um silêncio constrangedor, quando eu fico ali parada para ouvir depois que eu oro sobre algo, eu tenho a tendência de ficar inquieta. Então, ficar parada ali em silêncio é uma coisa muito difícil. Porque por mais que muitas vezes eu tenha feito isso e tenha, sim, recebido, né, respostas ali de Deus, enfim, eu realmente tenho essa tendência a escutar as respostas dele no meu dia a dia, enquanto eu estou fazendo alguma coisa, enfim, e não ali naquele momento em que eu fico só ali parada. Então, o que fala muito forte comigo dessa frase aqui, que é extremamente importante que as pessoas se sintam ouvidas, é me fazer refletir em como eu não estou fazendo com que Deus se sinta importante, porque Ele quer ser ouvido por mim. Nesse momento aqui, né, do secreto, da oração que eu tô parando para fazer, e não do orar sem cessar, que a gente faz o tempo todo. Mas nesse momento de parar, de ter um relacionamento, uma conversa, onde eu fico aqui. Eu já vi muitas pessoas falando, né? Até eu vi uma caricatura que uma moça fez, e na descrição ali da foto ela contou que a história da pessoa que pediu o desenho era de que ela ficava sentada na cama dela conversando com Jesus. E aí eu fiquei olhando para aquilo e pensando, gente, como é difícil isso para mim. Então, sim, eu confesso que nos meus momentos de oração, nos meus momentos em que eu estou tendo esse tempo com o Senhor, eu mais falo do que ouço. E aqui, então, é o Espírito Santo falando para mim, bora, querida, fazer o contrário. Aí, mais para baixo, ela vem falando a respeito, sim, da gente ter o contato com outras pessoas. Não ouça para falar, ouça para aprender. Resista ao impulso de formular sua resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando.
E ela dá o exemplo ali, né, de quando você tá brigando ali com seu marido, enfim. Mas aqui pra mim fala de uma forma geral, porque realmente é assim que eu ajo com todas as pessoas, não só com ele. Eu realmente tenho essa tendência. A minha mente é muito acelerada. E esse é mais um dos motivos para a minha dificuldade de ficar parada ouvindo a Deus no momento do devocional. No momento da oração, no caso, né? No devocional. Que eu simplesmente falo tudo que eu preciso falar e saio. Porque ficar parada ali, a minha mente começa a ir para lugares que só Deus sabe. Começa a pensar em um monte de coisas. E eu sei que isso acontece com a maioria de nós, né? E no momento em que nós estamos falando com outra pessoa, não é diferente. Principalmente quando você está realmente discutindo algo. E não discutindo de brigar, como no exemplo que ela está dando aqui. Mas de pontos de vista. Porque você está só esperando o momento de você falar como você pensa. Então, você não está, de fato, escutando o que a outra pessoa está falando. Você só está ali o tempo todo pensando em como você pode responder para ela de uma forma em que você vai convencê-la de que o que você está falando é o certo. E aqui o que ela deixa claro para nós, e a respeito já do tema dessa parte, né, forte no domínio próprio, é realmente dominar esse impulso. De, enquanto a pessoa está falando, você já está pensando no que você vai responder. Então, ter o domínio próprio dos seus pensamentos, de pensar, não, eu vou escutar o que ela está falando. E para mim, a palavra que vem aqui agora é prática. Não pense que na próxima conversa que você tiver com alguém, vai ser assim. Você vai olhar para a pessoa e falar, nossa, e daí, ai meu Deus, eu tenho que prestar atenção nessa pessoa. Não, é algo para você praticar constante, em que a cada situação, a cada conversa, o Espírito Santo vai ter a liberdade de trazer para você, ei, escuta mais, fala menos. Você vai ouvir a vozinha dele a partir de hoje, falando isso para você todas as vezes. E aí você vai começar a fazer esse processo de mudança, onde um dia, sim, você vai em todas as conversas escutar mais e falar menos. E falar menos, para mim, também é algo bem difícil. Por quê? Porque eu sou sanguínea. Então, uma das minhas características para se amadurecer é a questão do falar demais. Então é mais um ponto para o Senhor trabalhar em mim através disso aqui. E aí então ela fala assim, as pessoas sabem quando você não está ouvindo. Fala a verdade, nós quando nós estamos conversando com alguém, a gente sabe quando a pessoa não está nos ouvindo. Por que a gente acha que quando a gente faz isso aqui, a outra pessoa também não sacou? Então aqui é sempre se colocar no lugar do outro. Bom, eu quero que essa pessoa realmente ouça o que eu estou falando. Eu quero que essa pessoa realmente entenda meu ponto de vista, para que ela possa refletir naquilo, para que ela possa tomar uma atitude de mudança, se for ali o caso da situação, principalmente como ela fala aqui, entre nossos cônjuges. Então, por que quando é o contrário, eu não faço? Por que quando o outro está falando, eu estou ali formulando a minha resposta ao invés de realmente escutar o que a pessoa está falando, para daí refletir, para daí eu mudar. E tem uma frase que uma moça que fala dos temperamentos, que eu sempre falo aqui sobre ser sanguínea, né? Quem não faz ideia do que eu estou falando, o ser humano tem 4 temperamentos, né? O sanguíneo, colérico, fleumático e o melancólico. E eu sigo uma moça no Instagram, que é a Fernanda Boaventura, e tem uma frase que ela fala a respeito disso, que é que o amor é pedagógico. O que isso significa? Que ele é ensinável. Então, a partir do momento, e isso vamos falar de forma geral, né? Não só com nossos maridos, mas com todas as pessoas. Eu ensino através
do amor, da forma que eu estou falando, eu ensino as pessoas. Mas como a gente ensina mais uma criança, por exemplo? Falando ou fazendo? É vendo as nossas atitudes, é vendo como a gente faz e não vendo a gente falar como faz. Então, se eu quero que as pessoas me ouçam, prestem atenção e reflitam naquilo, eu preciso ser a primeira a fazer isso. Preciso ser a primeira a dar mais os meus ouvidos de verdade numa conversa do que falar. Porque assim eu ensino a essa pessoa que essa é a forma certa de se ter uma conversa. Então, ela segue falando exatamente isso. A conversa sempre começa com a escuta. E aí, então, eu ensino essa pessoa de que quando ela vier conversar comigo, a primeira coisa que ela vai fazer é escutar. Porque quando eu for conversar com ela, a primeira coisa que eu vou fazer é escutar. É sobre a gente primeiro. É sobre o nosso exemplo. As pessoas ouvirão o que você tem a dizer se você ouvir o que elas têm a dizer. Ouça as necessidades, as mágoas e os pensamentos delas. Depois, peça ao Espírito que fale por meio de você. Ou seja, nem aquilo que você vai falar para ela depois é o que você, ou no caso as suas emoções, né? Como a gente já falou alguns devocionais atrás, quando a gente deixa nossas emoções tomarem conta, elas que falam por nós. As nossas emoções se tornam atitudes que falam por nós. E quando nós deixamos as emoções dominarem, a gente sabe que isso dá ruim. Então, depois de nós ouvirmos as pessoas, suas necessidades, seus pensamentos, o que está magoando aquela pessoa, depois de fazer isso, nós vamos pedir para que o Espírito fale através de nós. Não serão nem as nossas palavras que falarão, mas o Senhor através da nossa boca. E aqui ela fala, nesse caso, o exemplo dela é sobre ela compartilhar o evangelho, né? Quando ela sai e o Senhor coloca alguém no caminho dela para ela fazer isso, para ela levar a luz da palavra para essa pessoa. E quando eu li essa parte também de ouça as necessidades, as mágoas e os pensamentos delas, e depois peça para o Espírito Santo falar por meio de você, me remeteu muito a várias situações em que eu encontrei pessoas no mercado, por exemplo, principalmente idosos, que começaram a simplesmente conversar comigo, querer mesmo desabafar, um ouvido para ouvir. E por diversas vezes eu ouvi o Espírito Santo falando para mim, porque a primeira coisa que vem na minha mente sempre é que eu tenho que compartilhar algo com alguém, né, nessas situações, a respeito de Jesus, por exemplo. E aí o meu pensamento é, o que eu vou falar? Senhor, o que eu falo? O que o Senhor quer que eu fale? E por diversas vezes eu ouvi o Espírito Santo falar para mim, você não precisa falar nada, você só precisa ouvir. Porque o que essa pessoa necessita é falar. É ela quem tem a necessidade do falar. Então hoje, nesse momento, nessa situação, com essa pessoa, você não vai falar nada. Então é realmente muito claro quando o Espírito Santo está conduzindo as nossas conversas. Porque ele realmente vai determinar quando a gente vai falar e quando a gente vai só ouvir. Não percamos o que podemos aprender, porque somos rápidas demais em compartilhar o que já sabemos. Mais uma vez aqui, implicando, né, na minha questão do meu temperamento, de falar e querer falar, muitas vezes na minha ânsia de querer ajudar até, né, era uma boa intenção, mas na minha vontade de querer ajudar as pessoas com aquilo que eu sei, inclusive referente à palavra. Então, muitas vezes eu vejo lá no Instagram, por exemplo, a pessoa fala sobre um versículo, mas eu, há muito tempo, tive um entendimento do Espírito que era sobre tal coisa, né? O contexto, que não é sobre aquilo que aquela pessoa está falando.
Eu tenho essa tendência muito rápida de querer então falar para a pessoa que não é aquilo que ela falou, porque o Senhor me revelou que é dessa forma. Mas ela fala aqui para a gente não perder a oportunidade de aprender, não ser tão rápida em querer compartilhar aquilo que o Espírito Santo nos revelou, porque ele pode ter revelado algo para aquela pessoa que eu não entendi também, sobre aquele mesmo assunto, sobre aquele mesmo versículo. Então, mais uma vez, a palavra rema da minha vida aqui, o equilíbrio. Saber quando vai ser o momento de eu compartilhar aquilo que o Senhor mostrou para mim e quando vai ser o momento, então, de eu aprender com alguém. Então, mais para baixo ali ela fala, nós aprendemos pelo escutar, não pelo falar. E aí ela repete aquilo que o versículo trouxe para nós, né? Mesmo em conversas com Deus, somos encorajadas a ter poucas palavras. E uma parte integrante do próprio temor ou respeito a Deus é saber quando falar e quando ouvir. E mais uma vez a palavra que vem na minha mente agora ao ler essa frase é discernimento. Quando eu tenho que chegar ao Senhor e falar aquilo que eu preciso, e contar aquilo que eu preciso, e pedir aquilo que eu preciso, e quando eu tenho que calar e ouvir a voz de Deus. E isso vale tanto para o momento do secreto que eu falei, né, que é a minha dificuldade de ficar ali parada tentando escutar a voz de Deus, quanto para o dia a dia, que é o famoso orar sem cessar. Será que os nossos ouvidos estão sensíveis para ouvir a Deus a todo o tempo? Ou será que até com Deus nós estamos sendo rápidas demais em querer falar, mas não ouvir? E aí então ela termina dizendo para nós: pare, escute a Deus e as pessoas que Ele coloca em seu caminho, e você se fortalecerá. Seremos fortes no domínio próprio da nossa boca quando aprendermos a ouvir mais, tanto a Deus quanto as pessoas ao nosso redor, do que a falar. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, ajude-me a ouvir o que as pessoas estão realmente dizendo e a responder conforme tua condução. Ensina meu coração a ouvir a tua voz todos os dias. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte quando escuto bem a Deus e aos outros. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos agora, Pai, te pedir que nós possamos, Senhor, entender que escutar demanda disciplina, tempo e paciência. Seja no nosso relacionamento contigo ou com as outras pessoas, nós precisamos, Senhor, falar menos e ouvir mais. Que nós possamos entender que tanto o Senhor quanto as pessoas ao nosso redor querem se sentir ouvidas. E isso é extremamente importante, porque o contrário é verdadeiro. Nós queremos ser ouvidas pelo Senhor e pelas outras pessoas. E então, isso é um fato de que nós devemos fazer isso. Porque nós fazemos aos outros aquilo que nós queremos que façam para nós. Que nós possamos, Senhor, ouvir não para falar, mas para aprender, tanto contigo quanto com aqueles que o Senhor colocar nas nossas vidas. Que nós possamos resistir a esse impulso, Senhor, de enquanto conversamos com as pessoas, nós estarmos ali formulando as nossas respostas, mas que nós possamos, Senhor, verdadeiramente ouvir aquilo que a pessoa está falando, que nós possamos dar a verdadeira atenção àquela pessoa, como nós gostaríamos que ela nos desse. Que ao compartilhar, Senhor, a palavra
com alguém, Pai, nós possamos entender que a conversa começa através de escutar o outro e não de começar simplesmente a jogar o evangelho naquela pessoa. Mas que nós precisamos, em primeiro lugar, ouvir as suas necessidades, ouvir as suas demandas, seus pensamentos, suas mágoas, aquilo que elas necessitam compartilhar, para só então, através do teu Espírito, falar algo caso o Senhor nos diga que é para falar. Porque muitas vezes não será necessário, porque o teu Espírito naquele momento, através de nós, quer apenas ser um ouvido para aquela pessoa. Que nós tenhamos, Senhor, discernimento para entender isso, Pai. Discernimento para saber, tanto com o Senhor quanto com as pessoas, o momento certo de falar e de ouvir. A palavra fala em Eclesiastes que há tempo para falar e há tempo de calar. Que nós tenhamos do Espírito Santo esse discernimento em nome de Jesus. Que pela rapidez dos nossos pensamentos ou de queremos compartilhar algo com as pessoas a teu respeito sobre o conhecimento que o Senhor tenha nos dado, que nós não venhamos a perder a oportunidade de aprender também com essas pessoas. Que nós venhamos a entender que nós aprendemos mais pelo ouvir do que pelo falar. E que no nosso temor e respeito ao Senhor também tenha o discernimento de saber quando falar e quando ouvir no nosso relacionamento pessoal contigo, Senhor. E que em nome de Jesus, na nossa vida de oração, nós possamos incluir esse tempo para ouvir o que o Senhor tem a nos falar. E não apenas descarregar tudo aquilo que nós queremos e sair como se deixássemos o Senhor falando sozinho. Afinal de contas, é um relacionamento, é uma conversa que temos contigo quando oramos. E nós não gostaríamos que o Senhor chegasse para nós, falasse tudo o que quer e simplesmente virasse as costas e fosse embora. Então, que nós possamos entender que não devemos fazer isso com o Senhor também em nossas orações. Que nós possamos parar e escutar ao Senhor e às pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho. E assim nós seremos fortalecidas no nosso domínio próprio por Ti. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. E não esquece de quando orar, incluir esse tempo de ouvir. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.